linda. Eu peguei essa velhinha. Cara, tem muita grama sintética. Basicamente, eu me direcionei até o Museu de Artes Brasileiras, tá aqui em São Paulo. E é um museu incrível, nunca tinha estado nele. E ele é bem longinho, eu acho que foi um dos caminhos mais tortuosos que eu fiz para ir a um museu. Ele é gigantesco e tem muita obra de arte, eles têm coisas do Aleijadinho, eles têm coisas de arte contemporânea, então eles têm um arsenal de material artístico muito grande. Eu vou guardar as sacolas. Obrigada. Olá, é que eu deixo sacolas e bolsas? Número 28, né? Certo. Obrigada. Acabei de entrar, mostrei o comprovante de carteirinha. Aqui a gente tem o QR Code. Eu esqueci de pegar o fone, estava recomendado lá no site. Peguei o fone porque aparentemente a gente precisa para ter uma experiência mais impactante. Cara, eu tô muito chocada porque nessa sessão ele tinha menos de 16 anos. Uau! Paisagem. Olha esse quadro. De 1910 a 1914. Ele nasceu em 1904, Então, todo o conjunto de obras, eles estão distribuídos a partir de décadas, né? Então, a gente passa pela década de 20, década de 30, década de 40, e são sempre anos em que houveram acontecimentos muito fortes durante a história, né? Nesse século 20. Então, a gente começa com uma linha do tempo, essa linha do tempo, ela fica estacionada no chão, e ao longo dos anos vão sendo dito algumas características pessoais do Dalí. Então, em 1910 ele completou 6 anos, e assim se segue durante todo esse pedaço no chão. E em cima a gente tem essas laterais, esses retângulos maiores, né? Então, por exemplo, aí 22 a 29, e tudo que se encontra nessa seção foi pintado nesse período.
Então ele começou a pintar bem jovem, lá com seus 10 anos, um pouco antes até, e dá pra ver como a obra dele varia ao longo dos anos, né? Então a gente começa com uma coisa mais sólida, tem uma expressão mais realista, no caso, um tom mais naturalista nas obras, e conforme você vai seguindo ao longo das décadas, ele vai se tornando mais surrealista, né? Então, a gente começa com obras muito peculiares, mas ainda são obras que se assemelham a coisas que a gente já tinha visto antes. E daí a gente vai seguindo então para obras mais caóticas, como é, por exemplo, essa obra que se chama O Enigma de Hitler, que ele pintou em 1939 ali no meio da guerra, né? Tava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e ele representou bastante esses conflitos que vinham acontecendo na época. Então, tem representação de Stalin, tem representação de Hitler, tem representação das bombas atômicas, do caos em que o mundo se encontrava naquela época. Tem representação muito forte da fome, né, que assolou boa parte do período. E conforme você vai seguindo para as décadas seguintes, você começa a perceber que ele toma uma tendência mais religiosa. Então, ele pintou alguns quadros como Madonna, tem alguns outros quadros relacionados à religião. Então, ele tem um quadro com os 12 discípulos e Jesus na mesa. Esse é um quadro muito importante, é bem famoso, que retrata, né, as jogadas de bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então dá pra ver como tava caótico. Nesse momento, no áudio em que a gente ouve no fone, dá pra entender como a mente dele tava caótica nesse momento, porque ele não conseguia entender, assim como outras milhares e milhares de pessoas, o porquê dessa atrocidade toda. Aqui a gente tem um quadro que retrata Napoleão. Então, se você olha de um determinado ângulo, você vê o rosto de Napoleão, mas se você chega mais perto, você vê uma mulher. Aqui a gente tem o nascimento de algumas coisas. Aqui ele estava na América, se não me engano, nesse período. Então, um período caótico. Ali a gente tem um autorretrato de uma forma muito caótica também, né? Parece ser uma panqueca derretida. Então aqui começa a sessão religiosa. Aparentemente o pai dele estava passando por problemas de saúde, acabou falecendo nessa época. E foi um momento em que eu acho que ele recorreu à religião, não sei, não conheço bem a história de Dalí nesse aspecto mais principal. Esse quadro do pão é interessante, porque ele não foi vendido, foi o único quadro que ele não quis vender e ele é incrível, ele é muito lindo. Mas voltando... Então, uma sessão religiosa gigantesca que tem a ver com essa fase de sofrimento dele. Acho que ele estava procurando esperança de alguma forma e talvez tenha encontrado nessas representações artísticas voltadas para a religião. Que seguindo a linha do tempo, né, você continua vendo outras representações. Existem vários quadros daquele mais famoso do tempo derretendo. Aqui é uma representação de Jesus sem as dores, né? Então ele está flutuando. E ele tá preso na cruz, sei lá, por uma ação magnética, por exemplo. Tem uma representação do DNA e a gente tem Jesus sendo olhado de cima. Esse quadro é lindo, lindo, lindo. O jogo de luz dele é fantástico. Aqui a persistência do tempo com outras configurações. Se não me engano, eu vi 3 persistências do tempo. Então a primeira e a original, que é quando ele encontra a esposa dele, né, e meio que ela era casada, então ela tinha que se divorciar e eles meio que fogem de certa forma para se isolar do mundo. E o quadro é lindo, a história do quadro é linda. Ele gostaria que o tempo congelasse, que ele começasse a derreter para eles passarem esse tempo juntos. É uma história que transformou o quadro de uma forma mais precisa para mim, porque é muito linda a história por trás, sabe? Eu acho que eu nunca tinha visto por esse lado. Ele tem uma relação muito íntima com a esposa dele durante toda a vida e é muito bonito o jeito que ele retrata ela, da forma em que ele considera ser a forma mais pura que seria a arte, né? Esse também é um quadro extremamente interessante porque ele é muito caótico, então você vê muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem pessoas
em guerra, você tem pessoas rindo, você tem o próprio Dalí no meio desse quadro, aí nesse exato momento, parece que tá disfarçado de cavaleiro templário, você tem a esposa dele, né, então, caótico, e vai se seguindo outras ações, então, aqui parece ser um novo quadro da persistência do tempo, só que agora com o relógio sendo representado de uma outra forma. Esse quadro é lindo, lindo, ele é incrível. Esse outro também é sensacional. Então, existiu um período em que ele morou na América do Norte e lá ele representou algumas coisas relacionadas ao que ele vivia por lá, né? Então, foi um período assim interessante para a história da arte voltada para ele, porque ele conseguia expressar outras coisas. Aqui nessa sessão a gente começa a ver as formas de declarações que ele tinha em relação à esposa, né? Então ele tem muitas obras de arte em que ela aparece. Na verdade, em 90% das obras de arte em que existe uma representação feminina, ele utiliza ela como exemplo a ser pintado. Então, ela tá sempre nos quadros dele, em coisas muito aleatórias. Então, desde quadros religiosos a quadros mais ousados. Então, existem retratos dela, existem até paisagens em que o rosto dela você consegue encontrar. Então, ele tinha uma admiração muito gigantesca por ela e é muito bonita porque quando você chega nessa sessão, você entende um pouco mais da relação dos dois. E aparentemente se estendeu até o final da vida deles. O que é uma coisa interessante, porque geralmente nesses casos de artistas muito famosos, eles não se estendem por muito tempo com uma única companheira, ou a única companheira encontra uma outra pessoa por causa dos problemas relacionados ao caos, né, que é a vida de um grande artista. Então, aqui a gente tem uma outra sessão em que você recebe esse óculos 3D e você escolhe ficar ou não com ele. E você consegue observar algumas obras de arte. Então tem uma ali em que ele tá pintando ela e ele tá meio que tocando do dedão dela com a sola do pé dela levantada pra gente, fica perfeito. Dá pra ver toda essa dimensão. Esse é um outro quadro em que de longe você vê Abraham Lincoln, mas de perto você vê a esposa dele, que aparentemente está olhando numa janela. Então esse jogo surrealista é absurdo. A sala de surrealismo, uma sala interativa, onde vocês vão ser projetados dentro da tela por 15 segundos para fazer um videozinho brincando e interagindo com a outra. Finalizou pelo QR Code que eu vou entregar, vocês conseguem acessar e baixar o vídeo de vocês, porque vocês ganham esse vídeo da exposição. Ah, ótimo. Então, basicamente, agora eu saí de uma experiência em 3D. Você pega um QR Code, eles fazem um videozinho e você salva. Esse quadro é sensacional. Se você toma distância, você vê Abraham Lincoln, mas se você olha mais próximo, você consegue ver a mulher, na verdade, a Gal. Bom, agora eu vou usar o óculos 3D. A gente tem que começar muito. Então, basicamente, existe uma pequena fila, porque, bom, tem um número grande de cadeiras lá dentro dessa sessão, mas tem muita gente nessa exposição. E olha que eu fui no dia de semana, tá? Então eu nem imagino como deve ficar de sábado e domingo. Porém, você então recebe uma máscara para os olhos, que é para que facilite, né, no processo de limpeza em relação a rosto, para que utilizem esse IVR.
E basicamente você entra em alguns lugares em que Dali viveu por algum tempo, então você vive em algumas praias e vivencia os sons e é incrível. E por fim você vai tendendo para as obras de artes mais famosas e é uma experiência absurda. Eu fiquei encantada com tudo e com uma vontade gigantesca de repetir a experiência, mas bom, tinha outras pessoas para ver. Cara, incrível, eu achei super incrível. Eu tô agora no espaço educativo, onde a gente pega a bolsa, e foi a melhor exposição que eu fui em toda a minha vida. O conjunto de todas as coisas, as maneiras em que eles utilizaram a tecnologia pra gente vivenciar, é absurdo. E mais algumas coisas aqui. E olha essa imagem aqui. Eu tô chocada, em êxtase. Eu não consigo materializar absolutamente mais nada. E provavelmente eu virei de novo. Bom, saindo das sessões, você encontra então uma lojinha. Essa lojinha ela é absurdamente cara. Eu achei que não condiz nem próximo do que seria um valor aceitável para coisas. Por exemplo, esse mini caderninho com suas poucas páginas tava R$119, se eu não me engano. Então, não, é uma caderneta simplória que você compra na internet com uma qualidade às vezes até maior, com uma obra de arte em que você ache mais interessante e você vai pagar um valor muito ínfimo relacionado ao que a gente encontra aí. Tinha algumas canecas que também seguiam esse padrão absurdo de valor, então são canecas de aparentemente cerâmica barata, não faz sentido serem tão caras desta forma. Então, por exemplo, essa caneca tava aí R$90, entende? É uma caneca muito simples, você consegue comprar canecas 3D no formato de, sei lá, do relógio derretendo por 40. Os ímãs também estavam super mega caros, então realmente eles pesaram a mão. Eu não entendo se é porque é realmente alguma coisa para um público mais socialmente falando rico, mas para mim não fez sentido nenhum essa lojinha. Ela realmente estava absurdamente cara e eu não levei nada, só dei uma olhada nos preços e fiquei chocada. Por fim eu subi para ver um pouco da exposição lá em cima. Bom, terminei por aqui, tem outra sessão do museu, mas eu não vou conseguir olhar agora. Tô indo pra casa. Depois eu passei algum lugar pra almoçar, tomar café.